Oi, eu sou a Brenda, também conhecida como Enjoadíssima, e esse é A Moda por Trás da Moda, um podcast especial de aniversário em que a gente fala sobre moda, a nossa moda. Esse é um episódio especial comigo mesma, onde eu falo sobre moda, gordofobia e a problemática que ela traz para o nosso cotidiano. Eu sou a Brenda, também conhecida como Enjoadíssima. Eu trabalho com moda há 2 anos e eu nunca imaginei cair na moda. Eu comecei a Enjoadíssima como um brechó, mas eu nunca tive a intenção de ser unicamente um brechó. Eu queria fazer moda pros ditos outros da indústria fashionista. Hoje em dia eu crio conteúdo sobre moda inclusiva, faço upcycling, faço criações. E como eu falei, eu nunca imaginei cair na moda. Sendo uma pessoa gorda, eu cresci sendo ensinada que isso não era pra mim. Mas eu entendi que existem outras pessoas que têm o mesmo pensamento e as mesmas intenções que eu. E que eu podia ter um espaço pra dar voz não só pra mim e pro que eu acredito e pro que eu penso, mas pra outras pessoas falarem e mostrarem as suas vozes. A minha consciência do meu corpo e da minha existência como um ser gordo não veio da minha própria cabeça. Eu fui descoberta por outras pessoas. Eu fui uma criança com uma autoestima muito grande, com um amor próprio imenso, e eu gostava de me apresentar na frente das pessoas, eu gostava de performar, eu dançava, eu fazia aula de dança, eu era baliza no 7 de setembro, até que um dia alguém na época do MSN me mandou uma mensagem me perguntando por que eu era assim. Porque as pessoas gordas, elas são questionadas. A gente é questionado da nossa existência, né? A gente é questionado da motivação da nossa existência. Por que tu é uma pessoa gorda? Tu tem, sabe, questão na família? Tu tem problemas de tireoide? Tu teve um episódio depressivo? A gente tem que ter um motivo pra existir. Trabalhar com moda me fez perceber o quanto a gordofobia ela é estrutural e ela é existente em todos os âmbitos da nossa vida. A gente não fala sobre gordofobia. A gente fala muito pouco sobre todos os outros preconceitos, a gente deveria falar mais sobre todos eles, mas a gente não fala sobre gordofobia, porque a gente não quer falar sobre gordofobia. Também tem o princípio de que a gordofobia ela é primariamente racista, iniciou na época da escravidão, onde os europeus tinham os escravos negros vindos da África e pessoas vindas do continente africano tinham esse biotipo maior e mais robusto, principalmente as mulheres, e foi aí que surgiu o padrão europeu. Por que a gente vai ser igual às pessoas que a gente trata com inferioridade? Que a gente trata nesse local de servir a nós, pessoas colonizadoras. Antigamente, e quando eu digo antigamente, eu digo 20 mil anos atrás, a gente tem a Vênus de Willendorf e tantas outras que são representações de corpos gordos de mulheres. E isso representava fartura e fertilidade, porque naquela época não tinha geladeira. Então, se tu era uma pessoa gorda, tu era uma pessoa que se alimentava bem, que tinha acesso a recursos, né? E isso durou até o século 17, 18 e começou a se colocar aquela figura do corset, do bustier, de tudo muito apertado e tudo muito fino, porque essas pessoas elas não queriam ter nenhuma semelhança com os pretos escravos. Isso se seguiu, mas até mais ou menos 1950, a gente ainda tinha a figura da Marilyn Monroe, que era uma mulher que tinha seios fartos, que tinha um quadril largo, mas ela era uma mulher magra. Até 1960 que a gente teve a Twig, que foi uma das primeiros modelos que era realmente muito magra e ela fez capas de revista e tudo mais. Ela foi uma das precursoras desse movimento, dessa magreza. Em 1980 entra a cena das academias e Arnold Schwarzenegger e toda aquela coisa. Isso chega no seu pico, no seu máximo, nos anos 90, né? Que os anos 90 ele foi a época dos transtornos alimentares. Todas as modelos eram esqueléticas, elas eram extremamente magras e isso era tido como vantagem, isso era aplaudido, isso era uma boa coisa. É a época da cintura baixa, que a gente vê voltar agora, né? Nesse rolê de que a moda é cíclica. A volta da cintura baixa, ela tem muita relação com
com a volta dos transtornos alimentares. Porque a gente precisa sempre lembrar que a gordofobia, ela não afeta apenas pessoas gordas, né? Como eu falei, apesar dela ter surgido na escravidão, a gordofobia ganhou nome agora. Ela foi batizada recentemente. Quando eu digo que a gente não fala sobre gordofobia e que a gente não quer falar sobre gordofobia, é porque, no geral, a gente não quer falar sobre transtornos alimentares, a gente não quer falar sobre como a gordofobia ela é tão encrustada na nossa realidade que ela é arquitetônica, que ela é médica. A gordofobia ela vai muito além desse discurso liberal do corpo positivismo, né? Eu costumo dizer, esse é o primeiro degrau de uma escada muito longa. O que eu quero dizer com uma escada muito longa? Eu entendo todo o discurso de olha essa pessoa gorda se mostrando para a sociedade como ela é e como ela existe e na forma que ela é e sem vergonha. Vamos bater palma para isso e achar que isso é motivo de orgulho e de algum tipo de celebração. Eu entendo isso, porque realmente a gente é tão excluído das questões sociais e a gente se vê tão pouco que é uma coisa louvável. Mas, ao mesmo tempo, você não bateria palma para uma pessoa magra que está aparecendo nos stories de biquíni. Porque isso é normal. Isso é o dito normal, né? Então, por que você vai bater palma para uma pessoa gorda? Ela não está fazendo nada além de existir. E, no final das contas, é isso que a gente quer. A gente quer existir. A gente não quer explicar a nossa existência. A gente quer ter uma vida normal, podendo se preocupar com coisas além do será que me serve? Porque pessoas gordas são excluídas de salas e de ambientes antes mesmo de entrarem. A gente é a escória, né? As piadas de gordo existem desde sempre. E, honestamente, as pessoas não têm nenhuma intenção de parar com isso. O que a gente vê muito na moda é que pessoas gordas menores, como eu sou uma pessoa gorda menor, eu sempre fui classificada como gorda demais para ser magra e magra demais para ser gorda. Eu tenho o biotipo padrão, que é o peito grande, a cintura fina, o quadril largo. Quando eu digo pessoas gordas menores, eu quero dizer nós, pessoas até o tamanho 54. Pessoas gordas maiores, elas são menos vistas ainda, elas são menos representadas ainda. Quando tu vai em lojas que dizem ser do tamanho inclusivo e etc., tu vê até uma numeração XY. Tu não vê até o tamanho 70, né? Sendo que existem pessoas de tamanho 70. Eu ouço muito das pessoas que também têm brechó que elas não acham peças grandes, né? E que a moda não faz peças grandes porque elas usam mais tecido e porque é mais complicado. Não é como se não tivesse demanda, mas as pessoas insistem em fazer o valor das roupas para pessoas gordas maiores, mais altos, né, do que os tamanhos até o 40, enfim. É uma coisa que eu não entendo porque ninguém cobra a mais por um sapato 42 do que por um sapato 36. Não faz muito sentido na minha cabeça. Então, é uma coisa segregada, né? Quando a gente vê roupas até realmente um tamanho inclusive, até o tamanho 70 e mais além disso, elas são feitas por pessoas gordas. São marcas criadas e construídas por pessoas gordas. Quando a gente vai em lojas que tem alguma coisa de algum tipo de roupa, geralmente é uma Arara, escrito plus size, e que vai até o tamanho 56, que são peças diferentes da coleção regular daquela loja. Isso não é inclusão. Isso não é inclusão. Inclusão não é tu fazer uma coisa nova por causa de um tipo de pessoa XYZ. Inclusão é tu fazer a mesma coisa para todas as pessoas, para todos os tipos de pessoa. E é isso que, quando a gente fala que a gordofobia ela é intrínseca na gente, a gente tem esse discurso que se aplica a muitos outros tipos de minoria, né? Mas, como eu falei, a gordofobia ela é uma coisa recém-falada, a gente ainda não fala, a gente ainda não sabe nada sobre isso. A gente ainda não quer saber. Como sociedade, a gente não quer saber. Porque isso alimenta a indústria da estética, a indústria alimentícia. A maioria das pessoas gordas são pessoas de baixa renda, que não têm acesso a uma alimentação digna e decente, porque isso custa dinheiro. Então, quando eu digo que a gordofobia é estrutural,
ela é social. Não é interessante pro capitalismo que a gordofobia pare de existir. Porque, como eu falei, ela é muito antiga. As pessoas preconceituosas, elas têm a tendência de falar, né? Agora, tudo é preconceito. Não, isso existe desde o início da nossa história. A gente só não fala sobre isso. Porque a gente vive num mundo capitalista. Que não é interessante perder a parcela de pessoas que têm problema com a própria autoestima por causa de uma coisa social. Como eu falei, a minha consciência do meu corpo não veio de mim. E a maioria das pessoas gordas também não. Não é interessante para o capitalismo que numa propaganda de TV tu tenha uma pessoa de tamanho 70 aparecendo. E quando isso acontece, é sempre um preenchimento de cota, né? Pessoas gordas em filmes são os personagens engraçados e nunca os personagens amados. Eu cresci entendendo que ser uma pessoa gorda, em relação à moda, tu tinha 3 opções. Ou tu se vestia muito mal, porque as lojas que fazem roupa para pessoas gordas, que são poucas lojas, elas fazem roupas cobertas, né? Roupas tampadas. Você tem que se esconder. Então você tinha que se vestir muito mal, ou você tinha que ter dinheiro para mandar fazer, ou comprar de lojas que eram mais caras, que eram específicas para pessoas gordas, ou você tinha que fazer as suas próprias roupas. E as pessoas magras, no geral, elas não têm interesse nenhum de fazer com que isso pare de acontecer. Porque elas acham que não atinge elas. Elas acham que não chega nelas. As pessoas acham que transtorno alimentar não tem a ver com pessoas gordas. Porque, né? Você é uma pessoa gorda. Você é uma pessoa gorda. O que um transtorno alimentar que te deixa magra vai ter a ver contigo, a não ser que você esteja sofrendo dele? Tem tudo a ver. As coisas são ligadas. As coisas são interconectadas uma na outra. As coisas são estruturais. Tem pessoas que não passam em catraca de ônibus. Nossa, mas você quer que a gente faça o que sobre isso? Uma solução que não exclua pessoas gordas da sociedade, porque é isso que acontece. A gordofobia médica, ela é muito real. A gordofobia médica acontece quando todos os motivos de todas as tuas doenças são o fato de tu ser uma pessoa gorda. Como eu falei, a gente está sempre tendo que explicar a nossa existência. E a gente não quer explicar a nossa existência. A gente quer existir. É só isso. O IMC é uma medida que foi inventada por um médico que estudou uma classe de pessoas que já estava na classe alta e que eram homens brancos de classe alta para fazer essa média. E essa média é usada até hoje em dia. Isso é uma forma de opressão, isso é uma forma de violência, isso é uma forma de dizer: vocês não servem para nossa sociedade, vocês não têm que estar aqui onde a gente está, vocês são inferiores. É assim que pessoas gordas são retratadas. São violências que vão se acumulando. A sociedade não tem interesse em falar sobre pessoas gordas. A sociedade não tem interesse em criar mudanças e soluções para pessoas gordas. A sociedade tem interesse em violentar e matar pessoas gordas. As pessoas preferem morrer do que engordar. As pessoas preferem morrer do que serem pessoas gordas. Isso é a realidade. A gente vê influencers que fizeram cirurgias, sabe? Uma ali por um joelho e a menina morreu na mesa de cirurgia. A gente vê muitos ocorridos que não fazem as pessoas pensarem sobre gordofobia, porque não necessariamente acontecem com pessoas gordas. E é isso que eu digo. A gordofobia não afeta apenas pessoas gordas. A gordofobia envenena a nossa sociedade e ela tá com a gente desde que a gente cresce. E aí existe esse discurso de que a gente tá muito atento na tua saúde. Tem certeza? Tem certeza absoluta? Aconteceu um caso com a Preta Gil recentemente em que ela teve um câncer e ela poderia ter falecido. E os comentários no Instagram dela é que ela tinha perdido peso e ela tava ótima. Se isso não soa errado, eu não sei o que mais soa. Me assusta um pouco. Na moda, a gente ganhou um título, né? A gente ganhou um rótulo. A gente ganhou o nome plus size. Só que plus size significa maior que o tamanho. Que tamanho é esse? Que padronização é essa? Uma padronização que não é nossa, uma padronização que foi colonizada na gente. E isso já tá mais do que na hora de ser mudado. E as pessoas, elas praticam gordofobia sem nenhum tipo de vergonha, né? Sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de autoavaliação. A piada de gordo, ela existe desde sempre. Então, se a tua ética e a tua moral, elas se baseiam apenas pelo que é permitido ou não por lei, eu acho que a gente precisa avaliar se o problema realmente são os corpos gordos, né? Eu acho que o que a gente quer, no fim das contas, é poder existir sem justificar a nossa existência o tempo todo, sem ter medo de ser grande, enorme, imenso e ocupar o nosso espaço como a gente merece, como todo ser humano merece. Todos os episódios de A Moda por Trás da Moda, primeira temporada,
já estão disponíveis em todas as redes sociais, no Spotify e no YouTube.